Como pedido por vocês, vamos de Dragon Ball. Para isso, vamos usar uma borracha com lápis e marcadores da Ohuhu. Com o esboço já feito, vamos usar o nosso limpa-tipo para tirar o excesso de grafite e deixar bem clarinho. Já com a nossa caneta nanquim, vamos começar dando um contorno inicial. Nesse momento, me preocupo em apenas cobrir os traços e não com a espessura deles. Para esse momento, é importante que você tenha a mão firme. Assim as linhas ficam retinhas e você tem uma boa line art. Mas nem sempre eu consigo, por isso é sempre importante estar treinando traços. Você pode fazer isso treinando linhas retas ou curvas durante aquela aula chata. Já eu, como a vida é curta e eu tenho pouco tempo, eu acabo praticando apenas nos desenhos. Depois de fazer o contorno inicial, eu volto reforçando os traços e deixando as linhas mais grossas. Nesse momento, eu sempre foco em deixar as linhas mais grossas em locais que terão sombra e na parte exterior do desenho, como eu mostro ali. Você também pode usar essas linhas para mostrar o que está mais à frente do desenho. O que está mais à frente tem linhas mais grossas, enquanto o que está mais para o fundo tem linhas mais finas. No geral, eu acabo fazendo isso de forma meio instintiva, então eu engrosso aonde eu acho que deve engrossar. Mas eu não sou uma profissional, então pode ser que isso não seja o jeito certo. Aqui eu já começo a fazer o contorno da letra G. Vocês sabiam que no Japão, Go significa 5, Ku significa 9? Por isso, no dia 9 de maio é o dia oficial do Goku. Lembrando que lá a data é escrita ao contrário. Então, primeiro o mês 5, Go, e depois o dia 9, Ku. Daí o trocadilho com o nome Goku. Em 2015, a Toei Animation entrou com pedido para oficializar a data. Então, agora, oficialmente, dia 9 de maio é o dia do Goku. E uma coincidência maior ainda é que no dia 9 de maio também é o dia que o Piccolo Daimao decidiu que seria o dia do Piccolo, após ele assumir o trono mundial. Espero que eu tenha distraído vocês por alguns momentos para vocês não perceberem essas rachuras horríveis. Eu não sei fazer rachuras, eu só tava inventando. Tanto que do cabelo ficou terrível. Mas vamos relevar. Agora com os marcadores da Ohuhu, eu comecei fazendo o tom base da pele dele com uma cor bem mais clarinha. Após preencher toda a base da pele, eu vim com essa cor de marrom bem mais escura e depois um tom intermediário para fazer um degradê. Depois eu voltei com o tom mais claro e passei de novo.
Repeti esse processo por toda a área da pele dele. Geralmente as sombras do desenho Dragon Ball são umas sombras mais duras, não tem muito esse degradê, mas eu prefiro fazer o degradê, então eu acabo fazendo assim, acho que fica mais legal. E não só uma cópia do autor original. Mesmo passando o tom mais claro várias vezes para fazer o degradê, ainda assim não ficou legal. Então eu vim com um tom um pouco mais escuro e fui preenchendo a pele dele nos lugares que teriam um tom intermediário, deixando o tom mais claro para as áreas que têm bastante luz. Só então eu voltei com o tom mais claro e dei uma mesclada ali para não ficar tão grosseiro a transição. Aí parece que tá dando tudo errado, mas vamos confiar no processo. Reforcei as áreas de sombra e partimos para os olhos. Comecei fazendo um sombreamento ali, mas como o meu kit da Ororo são de 48 cores e nesse kit vem poucos tons de cinza, então não tinha muito o que variar. Na verdade, são só 2 tons de cinza quente e 2 tons de cinza frio. Fiz o contorno das sobrancelhas e agora sim tá começando a aparecer mais com o Goku. O cabelo da referência, ele era preto, mas tinha luzes azuis em volta. Então eu tentei replicar essa cor utilizando um azul. Como não tinha um tom tão claro, eu passei o blender e depois o azul. Depois voltei com o blender para deixar ele mais clarinho. Fiz um tom intermediário com um azul meio esverdeado. Como eu achei que ficar somente preto ficaria não muito legal e nem muito chamativo, então eu comecei aqui com a cor cinza para dar uma mesclada com aquele verde e aquele azul. Só então eu vim com o preto mesmo para fazer essa área do meio, que seria a área mais escura da referência. Mas no fim ele não ficou parecendo muito com a referência, porque os tons de azul eram bem mais claros e eu não tinha esses tons. E aí ficou parecendo que o cabelo dele é azul. Aqui eu completei o fundo apenas para formar a letra G, senão não daria para perceber que é a letra. E esse foi o resultado. Agora, se você chegou até o final, comenta aí qual o próximo